11h40. Muito bem, acontece na manhã de hoje a primeira reunião de Lula com os seus ministros do primeiro escalão. Os 37 participam aí, segundo a assessoria do presidente da República, e aí Lula já trouxe alguns pontos dessa reunião, dizendo que terá uma tarefa árdua, porém nobre, falando sobre a união entre o Congresso e o governo, e também fez ali a alusão à questão das divergências que já pipocaram aí na primeira semana entre os seus ministros, dizendo que a união é para acabar com o que ele chamou de brigas familiares aí. Então, Lula já falou o seguinte por lá, né, que a relação com o Congresso vai ser, nas palavras dele, a mais importante que já teve como presidente. Também fez referências ali, falando sobre o governo precisar mais do legislativo do que o Arthur Lira precisar do governo especificamente, então fazendo um afago aí no Congresso, dizendo também sobre a questão das brigas familiares, esses ruídos que aconteceram aí nos últimos dias, que é preciso manter a união e tal, e também afirmou o seguinte, que nenhum ministro vai ficar no meio da estrada, mas se algum ministro fizer algo errado, aí vai ser convidado a se retirar, convidado a deixar o governo. Algumas das falas até agora dessa reunião, uma reunião que foi marcada já para alinhar o discurso com os ministros, porque nos últimos dias aí, né, que aliás são os primeiros de governo, falas de ministros acabaram tendo que receber ali erratas, digamos assim. Então o ministro dava uma declaração, depois era corrigido por um outro setor, anunciava um tipo de decisão ou diretriz da sua pasta, depois ia uma correção que a coisa não era bem assim. Então agora a reunião é justamente para afinar a banda, basicamente. Esse é o tema do assunto. Rafaela, vamos lá. O governo Lula é um caos, né? Começa no meio de um caos. Vamos lá. Primeiro que tem um escândalo já. Daniela Carneiro, ministro do Turismo, que segundo aí reportagens de vários jornais, tem um elo com o ex-PM Juraci Alves Prudêncio, conhecido como Jura, lá de Belford Roxo, Baixada Fluminense. O que esse PM faz? Ele é miliciano. Agora é impressionante como tem miliciano do bem e miliciano do mal. O pessoal que estava do lado do Bolsonaro, que eu não sei se estava, tinha umas denúncias lá, não sei se isso era verdade ou não, aí batiam pra caramba no Bolsonaro. É um absurdo, um governo de milicianos e aquela coisa era toda. Aí o Lula nomeou uma pessoa que também tem relação com milicianos, segundo denúncias aqui da imprensa nacional. Aí ninguém fala nada, não, mas esse miliciano era Lula, esse miliciano é do bem, ajudou a gente. Então você veja como são dois pesos e duas medidas, inclusive por parte da grande mídia, de alguns veículos da grande mídia. Ok, então já tem esse escândalo. Depois, é uma confusão generalizada, cada um fala uma coisa. Aí você tem lá o maluco da Previdência que falou que vai revogar a reforma da Previdência, o Lupe, Carlos Lupe do PDT. Aí você tem o Haddad dizendo que vai fazer moeda única do Mercosul. Os dois já tiveram as orelhas devidamente puxadas porque falaram muita besteira. Aí você tem o Flávio Dino, Moron, que está incomodando a alta cúpula petista porque está popular demais, né? Ele não é petista da cúpula, ele era do PCdoB, agora está no PSB. Ele nunca foi um petista da nata petista. Então não pode aparecer demais, tem que entender o lugar dele. Então é uma confusão, mas também pudera. Coloca 37 pessoas para ficar falando o tempo inteiro, vai ter muita confusão. Eu tô curioso para saber como é que seria essa reunião aí, hein? Queria que filmassem também e divulgassem como fizeram em outras reuniões ministeriais no passado. Mas mas que vai seguir durante a tarde, aí tem pelo menos aquela fotografia do início, né? Pelo menos aquela imagem, e depois a portas fechadas, o Vale Tudo, esse a gente vai ter que aguardar para ver se consegue acompanhar como vazamento, como acontecendo com outras reuniões famosas aí, 11h44.